está aqui. A minha oração nessa noite é que essa palavra fale ao teu coração da mesma forma que falou ao meu quando eu estava preparando. Amém? Que você abra o teu coração para aquilo que Deus quer fazer nele nessa noite. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 11. Aprendendo com o pastor Edilson. Juízes capítulo 11, versículo 1. Preste bastante atenção neste primeiro versículo. A gente vai ler até os 5 ou 6, mas preste bastante atenção nesse verso primeiro que nós vamos ler. Diz assim a santa, bendita, poderosa palavra do Senhor. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso. Aí tem uma vírgula e continua: porém, filho de uma prostituta, mãe de Gileade, gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, o expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Verso 4. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disse-lhe Jefté: vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Verso 7. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois que agora vieres a mim, quando estais em aperto? E então disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Vamos ler até o 9. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de falar com você, compartilhar com você algumas lições deste moço chamado Jefté. E uma das coisas que eu posso afirmar para você nessa noite é que o destino da sua origem ou do seu meio não precisa ser o estágio terminal da sua existência. A Bíblia diz que Jefté, ele era um menino judeu que nasceu num prostíbulo. E a Bíblia diz que o menino que nasceu no prostíbulo, ele terminou na corte. A Bíblia diz que Jefté, ele nasceu e viveu o quê? Sem dignidade. Mas a Bíblia diz também que acabou a vida como juiz do seu povo no mais alto cargo daquela época. Nós estamos diante de um moço que nós precisamos aprender com ele. Um moço pouco falado, pouco pregado sobre a vida dele. Quando eu estava lendo a história desse moço chamado Jefté, me veio à memória Jabes. A Bíblia diz que Jabes
quando ele nasceu, a mãe dele quase morreu. E devido à mãe dele ter quase morrido, a mãe dele colocou o nome de Jabes. Jabes tem um significado: com dores o dei à luz. Jabes, ele poderia ter tido uma vida pautada em cima daquela palavra: com dores te dei à luz. Mas Jabes, ele não deixou viver por aquilo. Agora eu já estou falando de um outro moço que se chamava Jefté. Interessante que logo no versículo 1 já fala para nós a marca dele. Qual que era a marca dele? Filho da prostituta. Porque olha só que diz: era então Jefté, o Geadita, aí tem uma vírgula, aí fala assim: homem valoroso. Jefté, ele era até valoroso, mas tinha um porém. Qual que era o porém? Filho da prostituta. A marca dele era essa. Lá vem o filho da prostituta. Olha só, interessante que os antigos, às vezes no interior, as pessoas são conhecidas por causa dos seus familiares, por causa dos seus parentes. Sempre quando vai falar com alguém: ó, fulano é neto de cicrano, você conhece? Ó, fulano parente de cicrano. Ó, ele é neto do seu Benedito tal, todo mundo conhece. Só que esse moço aqui, ele era conhecido como o filho da prostituta. Daqui a pouco você vai entender aquilo que Deus fez na vida dele. E algumas lições me chamam a atenção, que quando eu estava estudando este texto, Deus ele ministrou tremendamente no meu coração algumas lições que nós precisamos aprender com esse moço. Um homem que ninguém dava nada por ele, um homem que era excluído da sociedade, um homem que ninguém queria ficar perto dele. Ele não deixou com que aquilo atrapalhasse ele de ser uma pessoa melhor. E a primeira lição que ele me ensina era: Jefté, ele era um homem que carregava consigo uma marca que não queria cicatrizar, porque todos olhavam para ele, o mundo olhava para ele através da marca que ele tinha. Segunda lição: Jefté, ele era um homem guerreiro, ele era um homem corajoso, mas porém, a marca, ele tinha qualidade, ele era forte, ele era guerreiro, mas ninguém olhava para ele com a força que ele tinha, ninguém olhava para ele com a qualidade que ele tinha, olhava para ele apenas com a marca que ele tinha, de onde ele tinha nascido. A marca de Jefté era onde ele tinha nascido e quem era a mãe dele. A Bíblia diz que os seus irmãos, olha só, irmão, nós acabamos de ler, os irmãos de Jefté, por parte de pai, o dia que eles cresceram, a primeira coisa que eles fizeram foi expulsar Jefté da casa deles. Ó, você não vai ficar aqui, porque você não é filho da nossa mãe, você é filho de uma prostituta, então você vai embora, porque você não vai herdar nada aqui em casa. Olha isso, olha essa situação. A Bíblia diz que ele foi obrigado, ele foi mandado embora de casa, Bruna. Os irmãos dele mandaram ele sair de casa. E a Bíblia diz que ele foi morar com quem? Com os levianos, com os marginais daquela época. Ele foi morar num lugar onde só tinha levianos, onde só tinha pessoas maus, os marginais daquela época. Porque somente ali ele era aceito. Somente no meio daquelas pessoas ele era aceito, Carlos de Jesus. Ele só era aceito ali porque ele era fruto do pecado. E então somente aqueles levianos aceitavam ele. Mas de repente, aleluia, irmão, de repente de Deus eu profetizo, vai chegar na sua vida. Eu profetizo, um homem que nasceu fadado ao fracasso, o homem que nasceu fadado à derrota, à frustração, de repente, a Bíblia diz
que o sol da justiça raiou sobre a vida de Jefité. Eu quero profetizar na sua vida, o sol da justiça vai brilhar na tua vida. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo nesses dias, eu não sei a forma que você entrou aqui hoje, eu não sei o que você viveu ontem, o que você viveu na semana passada, eu não sei a forma que você entrou aqui, mas eu tenho uma boa notícia para te dar, é que o sol da justiça vai brilhar na tua vida, o sol da justiça vai brilhar na tua casa, o sol da justiça vai brilhar na tua família, o sol da justiça vai brilhar no teu trabalho. Creia, não há ninguém perdido que Deus não possa encontrar. Sabe por que eu falei isso? Porque um dia Ele me encontrou. Um dia Ele te encontrou. Quem era você antes de ter um encontro com Jesus? Talvez era um bebum que vivia aí na rua, tropeçando, caindo, levantando, tropeçando, caindo, levantando. E de repente o sol da justiça brilhou na sua vida, lá naquele boteco. De repente o sol da justiça brilhou lá na sua casa. De repente o sol da justiça brilhou lá no seu trabalho. E você conheceu Jesus. Jesus transformou a tua vida, Jesus te achou. A Bíblia diz que o sol da justiça, o que brilhou. O que aconteceu, pastor, na vida de Jefité? A Bíblia diz, irmão, que houve uma guerra naquela época. E a Bíblia também diz que os amonitas, olha só, os amonitas, Bruna, fizeram a guerra contra Israel. Assim como nos tempos de Davi e Golias, também nessa época que os amonitas atacaram Israel, não tinha ninguém que pudesse guerrear contra eles. Não tinha ninguém, não acharam ninguém que pudesse ir para a batalha, ir para a guerra, ir para a luta contra eles. E de repente, eles foram atrás de quem? De Jefité. Aquele que tinha sido discriminado, aquele que ninguém queria ficar perto dele, aquele que a sociedade não dava nada para ele, escanteou ele, jogou ele lá no meio da malaca, ficou lá. Mas o dia que teve a guerra, não encontrou ninguém. E eles falaram: vamos ter que ir atrás de Jefité. Vamos lá. Olha Deus mexeu nos pauzinhos para honrar Jefité. Às vezes Deus vai fazer isso. Às vezes Deus vai te levar para uma situação para Ele poder te promover. Às vezes nós pensamos que o deserto é só para nos matar, que a crise é para nos matar, e às vezes nós não entendemos que às vezes a crise é para nos promover, porque são nos tempos de crise que surgem as melhores ideias, os melhores projetos. Então entenda, quando a crise bater na tua porta, ela não vai te destruir, ela está batendo lá porque ela quer te levar em patamares maiores. E então eles falam: vamos atrás de Jefité. Jefité não é bobo, né, irmão? Quando ele chegar lá, ele falou: eu até vou, mas eu quero fazer uma proposta para vocês. Se Deus nos der a vitória, vocês vão me colocar como chefe de vocês, como juiz em Israel? Meu irmão, não tinha outra escolha, cara, de Jesus. Tinha que aceitar, porque não tinha homem lá para ir para a guerra. Jefité, nós aceitamos, se você ir, se nós vencermos a guerra, Jefité, você vai ser o chefe, você vai ser o juiz aqui no nosso meio. Então foram para a guerra, rei. E a Bíblia diz, Deus é bom demais. A Bíblia diz que Deus deu a vitória na mão de Jefité, irmão. Jefité, ele venceu todo o estigma do destino dele. Jefité, ele foi para a batalha, ele foi para a guerra, ele venceu a guerra. E algo que me chama a atenção, Redner Rock, pastor Edilson, algo que me chama a atenção, quando eu leio lá em Hebreus capítulo 11, Bruna Costa, Hebreus capítulo 11, João Trubão, fala sobre os heróis da fé, Carlos de Jesus, aqueles homens que marcaram a história da fé na Bíblia. Quem que está lá?
Quem que está lá no versículo 32 do capítulo 11 dos heróis da fé? O filho da prostituta, irmão. Aleluia! Esse Deus nosso, ele é tremendo demais. Deus tirou ele lá do prostíbulo, lá com o título de filho da prostituta, e colocou ele lá na galeria dos heróis da fé, dos homens que fizeram a diferença. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. É isso, Deus não quer saber de onde você veio, onde você nasceu. Deus, ele não consulta o nosso passado para mudar o nosso futuro. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32, Redner Rock. Aleluia. E que mais direi? Fez uma pergunta. E que mais direi? Falar-me-ei, ou falar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Aleluia. Esse Deus, ele é tremendo, irmão. Deus diz para você: não importa onde você nasceu, não importa qual foi o nome que colocaram em você, o apelido que colocaram em você, importa é que Ele pode fazer algo onde ele encontra o coração disposto a ser transformado, disposto a ser mudado. Interessante que aconteceu algo aqui quando as pessoas estavam julgando ele. Eu nomeei aqui erros do julgamento que as pessoas fizeram de Jefité. Quais foram os erros? Eu coloquei só 2 das pessoas que estavam julgando ele. Primeiro erro, até o foguete está dando glória. Olha só, o primeiro erro do povo, Bruna, ao julgar as pessoas. E isso às vezes acontece no nosso meio. Você sabia que às vezes nós cometemos esse erro aqui com os irmãos, com as pessoas? Que erro que é, pastor? Jefité, ele foi julgado pela sorte de sua origem, não pelo seu caráter. As pessoas julgaram Jefité por causa da origem dele, não por causa do caráter que ele tinha. E às vezes nós cometemos este mesmo erro, julgamos as pessoas por saber de onde eles vêm, o que eles fazem, como eles vestem. E às vezes nós esquecemos de olhar para o caráter delas. A Bíblia diz que ele era filho o quê? De uma prostituta. Mas mesmo sendo filho de uma prostituta, ele era incapaz de ser insincero. Jefité, ele vivia no meio dos homens levianos, mas ele não se deixou influenciar, irmão. Meu Deus. Todo mundo julgando ele por causa do lugar que ele veio, mas ele estava no meio de um povo leviano, no meio de um povo impuro, firme, santo, se consagrando e não se contaminando com aquilo que aquelas pessoas estavam em sua volta fazendo. Segundo julgamento que as pessoas fizeram dele, ele foi julgado como se Deus tivesse esquecido dele. As pessoas devem ter falado: já era para Jefité, Deus nem lembra dele. Mas deixa eu te dizer algo para você nessa noite. Deus, Ele tem uma maneira peculiar de usar aqueles que são rejeitados e excluídos pela sociedade. Tem. Deus, Ele é tremendo. Deus pega aquele que não é e faz ser. Deus pega aquele que ninguém quer dar nada, aquele que a gente julga, aquele que às vezes está com um mau cheiro, aqueles que às vezes está vestido com um trapo de pano. Deus pega ele e faz ele ser aquilo que ele não era. E eu termino aqui com 3 conselhos para mim e para você. Talvez nós entramos aqui nessa noite como Jefité, julgado não pelo nosso caráter, mas talvez pela família que eu vim,
onde eu nasci. Mas Deus, Ele está aqui nessa noite. E o primeiro conselho que eu dou para você: não se deixe arrastar pela circunstância da vida pelas quais você não é responsável, irmão. Não se deixa. Jefité, ele mesmo sendo filho daquela prostituta, ele não ficou limitado naquilo, ele não ficou parado naquilo, todo mundo julgando ele, todo mundo criticando, ele não parou ali. Quanto mais as pessoas julgavam, mais ele tinha motivo para dizer que ele não era aquilo que as pessoas estão dizendo. Mike Murdock, ele tem uma frase que diz assim: viva de tal maneira que os teus caluniadores se passem por mentirosos. Olha só o que Mark Murdock fala: viva de tal maneira que os teus caluniadores vão se passar de mentirosos. Quando as pessoas for falar mal de você para alguém, a pessoa vai dizer: mentira, ele não é assim não, você que é mentiroso. Ele não se deixou o quê? Ele não permitiu que as circunstâncias do presente dele determinassem o futuro dele. Jefité falou: eu não vou permitir que essa situação que eu estou vivendo atrapalhe o meu futuro glorioso que Deus quer fazer na minha vida. Você não pode permitir o momento que você está vivendo impedir que você chegue no lugar que Deus quer que você chegue. Segundo conselho: não despreze, rei de Nerroque, o tempo de exílio, o tempo de luta. Não despreze o tempo de crises, não despreze o tempo de deserto, não despreze o tempo de provas, porque a Bíblia diz que Jefité, ele usou, olha só que tremendo isso aqui, irmão Reinaldo. Jefité, quando ele foi ficar junto com os levianos, a Bíblia diz que Jefité, enquanto ele estava lá, ele não estava parado não, irmão. Ele aproveitou que ele estava no meio daquele povo doido e aprendeu a lutar com eles. Ele aprendeu a lutar com eles. Quando foi chamado para a guerra, o que aconteceu? Ele venceu. O que eu aprendo aqui? Ou a pergunta que eu te faço nessa noite: o que você tem aprendido com os exílios da vida? O que você tem aprendido quando você é desprezado? O que você tem aprendido quando você é julgado? O que você tem aprendido quando você está passando numa crise, num deserto? Jefité, quando ele estava para lá, ele não se perdeu lá, ele aproveitou aquele momento, porque ele estava no meio de homens que sabiam lutar, e ele aprendeu a lutar. Então que no nosso deserto, que nas nossas lutas, que nas nossas crises, nós venhamos aprender algo que possa nos levar para um futuro melhor. Eu não posso ficar preso somente ali. Tem gente que fica preso ali no deserto. Ah, pastor, está difícil, já tem 2 anos que eu estou nesse deserto. Acho que não quero nem sair, eu construí uma barraca lá, está bom demais. Misericórdia, irmão. Deserto não é para moradia, deserto é só para passagem. Eu costumo dizer que o deserto é o processo, Bruna, para quem quer entrar na terra prometida. Não tem como entrar na terra prometida sem antes passar pelo processo chamado deserto. E o último conselho para nós orarmos: aprenda algo nessa noite. Saia daqui nessa noite com essa frase no teu coração. Você nunca vai esquecer dessa frase. A questão, essa frase aqui é baseada na vida de Jefité. A questão, Bruna Costa, não é de onde você vem, mas sim para onde você está indo, irmão. Aprenda isso. Pastor, eu vim lá do escorrega lá vai um. Deus não quer saber se você veio do escorrega lá vai, irmão. Deus quer saber para onde que Ele vai te levar. Pastor, eu saí lá do meio do mato. Aleluia. Deus não quer saber de onde você saiu. Deus quer saber que Ele vai te pegar lá e vai te levar e vai te colocar no lugar que Ele quer que você esteja. Quantos aqui às vezes não saiu de um lugar que você fala: meu Deus, como que eu saí dali? Como que Deus me achou ali?
Deus achou Mefibosete, Bruna Costa, estava lá na terra do esquecimento, lá na terra de Lodebar, ninguém sabia onde Mefibosete estava, e de repente, Deus lembrou Davi, ó, tem algum descendente da casa de Jonatas por aí? Alguém falou, tem, lá na terra de Lodebar, lá na terra do esquecimento, tem um moço chamado Mefibosete. Deus fala para ele, traga Mefibosete para cá, que eu vou pôr ele sentado na mesa do rei, aqui ele vai comer na mesa do rei. Aleluia. Interessante, pastor Edilson, que na mesa do rei não tem como ver defeito, porque na mesa do rei o defeito é tampado, irmão. Mefibosete com a perna tudo aleijado, ele sentou na mesa do rei e tampou o defeito dele. Ele estava igual todo mundo na mesa do rei. Então entenda algo nessa noite. Nós temos um Deus que Ele muda a sorte de pessoas. Se a gente fosse contar testemunho aqui, todo mundo ia falar 1 hora de testemunho daquilo que Deus fez. Todo mundo ia falar, pastor, Deus me tirou de tal lugar, Deus me trouxe, Deus fez isso, porque Deus ele é especialista em fazer isso, irmão. Então que nessa noite nós venhamos entender, não importa de onde eu vim, importa onde que Deus quer que eu esteja. Não fique preso onde você nasceu, não fique preso como você nasceu, não fique preso como Gideão. Ai Senhor, eu sou o menorzinho da minha casa, Pai, ai a minha casa é ser, eu sou o menor, não deixa de ser, não, para com isso, você não é o menorzinho não, você é aquilo que Deus falou que você é. Nós vamos orar, se coloque de pé. Que esta palavra fique no teu coração. Deus mudou a história de um moço, irmão, que tinha nascido num prostíbulo, filho de uma prostituta, mas ele quis mudar de vida, ele quis ser transformado. E quando Deus encontra um homem ou uma mulher que quer ser transformado, Ele transforma. Deus ele não força a barra com ninguém, Deus ele não te empurra, Deus não vai te forçar, mas Deus, quando Ele encontra um homem que quer mudar de vida, o homem que quer dizer, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Ele entra na vida daquela pessoa, transforma a vida dela, muda a história dela, muda a família dela. Talvez você está aqui, eu quero ser transformado, então deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa Jesus, fala, Deus, eu quero ter um compromisso com o Senhor, da mesma forma que o Senhor mudou a vida deste moço aqui, eu quero que o Senhor mude a minha história. Chega dessa vida difícil, chega dessa vida que às vezes dá vontade até mesmo de deixar de viver. Deus ele transforma, Deus ele transforma. Interessante que um versículo acima daquele texto que nós acabamos de ler de Hebreus, no versículo 31, eu li o versículo 32 de Hebreus 11, Bruna, mas no versículo 31 tem outra história interessante. No versículo 31 tem a história de uma prostituta, que Deus mudou a história dela, e ela apareceu também na galeria dos heróis da fé, chamado Raabe. Olha só que Deus é esse, irmão. Deus ele faz, mas para ele fazer, ele precisa encontrar um coração disposto a obedecer, porque sem obediência não tem como Deus fazer. Fecha os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nesta noite nós queremos te louvar, Pai. Pai, eu não sei a forma que este homem entrou aqui, eu não sei a forma que esta mulher entrou aqui nesta noite, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, só o Senhor que sonda os nossos corações, Pai. Só o Senhor que sonda o nosso interior. Por isso eu te peço nesta noite, Espírito Santo, visita este homem que precisa de ter um encontro com o Senhor nesta noite, Pai. Visita esta mulher que precisa ter um encontro com o Senhor nesta noite. Pai, em nome de Jesus, esta pessoa que está dizendo, Senhor, muda a minha história, eu quero viver algo novo na minha vida, eu quero viver uma vida diferente,
daquela que eu estou vivendo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita a tua igreja nesta noite. Pai, visita a tua igreja nesta noite, Pai. Aquele que sonda os nossos corações está nos sondando nesta noite. O Deus que muda a história, Ele quer mudar a tua história hoje. Deus quer escrever uma nova história para a tua vida hoje. Uma história longe do pecado, longe dos vícios. Uma história na presença dEle. Uma história no caminho dEle. Porque o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta noite, Senhor. Eu oro nesta noite. E eu vou mais além. Se tiver alguém aqui nessa noite que quer dizer: Senhor, muda a minha história hoje. Muda, Senhor, a minha história hoje. Eu quero que o Senhor tome conta do meu coração. Eu quero que o Senhor seja o centro do meu coração. Se tem alguém aqui nessa noite, saia do seu lugar. Venha aqui à frente que nós queremos orar por você.